Olá a todos os seres vivos que aparecem aqui na tela do Google Meet, na sala virtual do Google Meet, nas janelinhas do Google Meet, ou nas break, né, nas Windows do Google Meet, nas janelas do Google Meet, na break Windows, digamos assim, nas break Windows. Muito bem, vamos lá. Nesse final, hoje é o último encontro dessa disciplina em termos de lições. No dia de amanhã, nós teremos, através do NuPodJus, canal do YouTube do Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, a presença do professor universitário e magistrado pelo Estado de Pernambuco, autor de cursos de processo penal individualmente e em parceria com a Frânio Silva Jardim, professor livre-docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, Pierre Souto Maior. Então, lá no NuPodJus, na plataforma do NuPod, nós teremos, portanto, uma conferência de encerramento com o juiz e professor universitário na Escola Superior da Magistratura de Pernambuco e nos cursos de pós-graduação da ACES, que é uma fundação de ensino superior de Caruaru, da cidade de Caruaru, em Pernambuco. Peço, eu sei que é o canal do YouTube e tal, mas peço para que alguém da turma me envie um WhatsApp para que eu encaminhe o link para essa pessoa e ela possa jogar no grupo da turma o link para ir direto pelo link, não ter que ficar procurando lá no YouTube. Porque nós estamos criando a sala ainda, vai ser criada hoje à tarde, e aí, quando tiver concluído, eu posso encaminhar para essa pessoa da turma e essa pessoa socializar com toda a turma o link da sala para assistir. Embora que seja ao vivo pelo YouTube, mas, enfim, para facilitar, digamos assim. Bom, nesses dois últimos tópicos do plano de aula, do plano da disciplina, referentes à ideia de prisão, né, ou seja, a previsão das prisões, a previsão das prisões cautelares no Código de Processo Penal. Né? Então, nós vimos a prisão em flagrância delituosa, ou a prisão em flagrante. Vamos iniciar a prisão preventiva. Falaremos da prisão domiciliar e, portanto, fecharemos esse tópico das prisões cautelares de natureza pessoal, né, de vedação da liberdade pessoal, da negação, portanto, do direito de locomoção, de ir e vir individual. E depois concluiremos falando sobre, portanto, o Instituto das Penas no processo penal. A previsão de prisão cautelar de natureza provisória na legislação extravagante, ela será vista em uma outra disciplina, porque ela é tópico da disciplina seguinte, de teoria do processo, com outro professor, portanto, irá tratar desse ponto de vista da prisão cautelar na legislação extravagante ou legislação especial. Comigo aqui vocês verão todas as prisões previstas no Código de Processo Penal, as ideias de prisões cautelares trazidas pelo Código de Processo Penal. E nós falamos aqui sobre a prisão em flagrante como medida cautelar pessoal, né, como vedação do direito de locomoção, de ir e vir do indivíduo ou individualmente. Temos o conceito, tratamos sobre a previsão normativa, posicionamento da doutrina, né, qual a ideia jurisprudencial que vige nesse campo, né, enfatizando que as prisões cautelares, seja a preventiva, seja a domiciliar e aquela outra da legislação extravagante, a provisória, elas devem ser a exceção na operacionalidade da investigação e do processo penal. Da investigação e do processo penal, e aqui colocando como ambos de natureza acusatória, negando, portanto, a ideia inquisitória das investigações e do próprio processo penal propriamente dito. E nós chegamos, portanto, vimos lá do artigo 301 ao 310, depois fomos até o 312, mencionamos alguma coisa sobre o 312, mas aqui
Na prisão preventiva, nós iniciamos do artigo 311 e vamos até o artigo 316. No encontro passado, mencionamos que né, no nosso entendimento, o que é a prisão preventiva, o que é a prisão cautelar de natureza preventiva, que é um instrumento processual, na nossa ideia, um instrumento processual de caráter de vedação da liberdade de locomoção, utilizado pelo Estado juiz em fase tanto de inquérito policial quanto da ação penal, do processo penal propriamente dito, e essa faculdade em poder do juiz com os critérios determinados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, o juiz, né, e me refiro a isso porque nessa última semana, mais uma vez, a milésima vez, ou a milésima da milésima vez, né, alguém que se tornara investigado e por uma fala de uma testemunha, a autoridade policial requer a emissão de um mandado de prisão contra essa pessoa, mandado de prisão preventiva contra essa pessoa, para assegurar a aplicação da lei penal no futuro, que é um dos critérios lá do 312, né? Ao lado da ideia da instrução criminal, ao lado da ideia da garantia da ordem pública e da ordem econômica. Uma pessoa já com alguma idade, com problemas de saúde, essa pessoa ficou sob prisão preventiva durante 32 dias, em função de uma série de problemas de saúde. No 32º dia, essa pessoa vem a falecer. Né? E agora surge a notícia, né, de que o reconhecimento por parte daquela testemunha não correspondia a essa pessoa e que, portanto, essa pessoa seria inocente. Mas o Estado juiz emitiu um mandado de prisão preventiva contra essa pessoa. Agora, ela está morta. O Estado juiz, que emitiu o mandado de prisão, reflita sobre a ideia das prisões cautelares de natureza pessoal, né, no direito processual brasileiro, na investigação, na primeira fase da persecução penal e no próprio processo penal brasileiro. Reflita sobre a emissão desse mandado de prisão e de outros pedidos que irão chegar durante a sua vida laboral do exercício jurisdicional e dos atos judicantes pelo Estado juiz. Muito bem. Se a prisão preventiva é isso, ou seja, se ela é um instrumento processual penal nas mãos do Estado juiz, né, para vedar a liberdade de locomoção individual, o direito de ir e vir, e sendo utilizada pelo juiz à luz dos critérios do artigo 312, né, a prisão preventiva, portanto, tem que ser analisada pela indagação. Quando, principalmente à luz de um caso como esse, noticiado nesse último final de semana, quando ela deve ser aplicada? Ela pode ser aplicada, como nos referimos no encontro anterior, ela pode ser aplicada em fase de inquérito, né? Ela pode ser aplicada em fase processual. Né? Em fase de inquérito, o requerimento pode se dar pela autoridade policial, assim como pelo titular da ação penal, o membro do Ministério Público. Em fase de processo, em fase de ação penal e processo criminal, pelo Ministério Público, né, na ação pública de natureza incondicionada e condicionada à representação do ofendido, e na ação penal privada ou queixa-crime conduzida pelo querelante, com o advogado formalmente constituído. Então, eu tenho 2 momentos nos quais ela poderá ser aplicada através da emissão do mandado de prisão preventiva pelo Estado juiz. E os critérios são lá do artigo 312, eu vou até o artigo 312 aqui, vou puxar o Código de Processo Penal. Diz o legislador no artigo 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No parágrafo 1º, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ou seja, pela leitura do 312, é inegável, é inequívoco que as redações dos parágrafos 1º e 2º são taxativas e extremamente esclarecedoras, algo que não é a redação do caput do artigo 312. O que seria uma prisão preventiva, né, que teria a função, né, de garantir a ordem pública? O que é que eu posso interpretar por uma normatividade como essa? Mais ainda, de garantir a ordem econômica. O que é que eu posso, do ponto de vista taxativo, interpretar acerca dessa garantia? No que se refere à conveniência da instrução criminal, sim, aqui eu tenho um critério fechado, ou seja, eu tenho um processo de investigação criminal, a pessoa pode estar destruindo provas, ela pode estar intimidando testemunhas, né? Então, aí, para garantir a instrução criminal, por um tempo determinado, coloca-se essa pessoa em isolamento celular em natureza de prisão, para que, portanto, ela não tenha comunicação ou possibilidades de comunicação. E assim também eu posso garantir ou assegurar a aplicação da lei penal, né? Ou seja, do tipo penal correspondente. Em seguida, o legislador fala de crime indício. Indício não é elemento constitutivo jurídico, né? Para, seja oferecimento da denúncia, diria até para a investigação, né? A investigação ela tem que partir de algo concreto, não de um indício, né? E o oferecimento da denúncia, então, nem precisamos nos referir nesse sentido que nos reportamos. Então, os critérios estão no caput, né? No parágrafo 1º tem outra série de inquéritos, e no parágrafo 2º, uma norma explicativa, né, sobre a decretação da prisão preventiva ser motivada e fundamentada. Ou seja, não é só a decisão em caráter cautelar que tem que ser motivada ou fundamentada. Qualquer decisão do Estado juiz tem que ser motivada e fundamentada. Seja ela uma decisão interlocutória, seja ela uma decisão de mérito, né? Como sempre, como tenho dito por aqui, nesses espaços de sala virtual, né? Como tive em São Paulo em novembro passado, para um lançamento de livro no Instituto dos Advogados de São Paulo, e terminei indo ao escritório de advocacia de um amigo, ele pediu para dar uma lida no despacho, o despacho do juiz dizia assim: vistos, vírgula, analisados os pedidos do peticionante, vírgula, indefiro, vírgula, por enquanto, ponto. Ou seja, indeferimento do pedido realizado pelo advogado, o indeferimento por enquanto, que fundamento jurídico é esse? Que motivação é essa desse despacho do juiz? Que fundamentação é essa colocada pelo juiz? Não há sentido. Não há sentido algum, né? Ou seja, então, não é só nas decisões cautelares que o juiz tem que, portanto, fundamentar e motivar e fundamentar suas decisões. À luz do artigo 313, lá do Código de Processo Penal, o legislador diz que essa prisão preventiva será decretada à luz de crimes dolosos, né? À luz de primeiro, de crimes inafiançáveis, né? E aí o que envolve são crimes como tráfico ilícito de entorpecente, lá na Lei 11.343, de 2006, o crime de racismo, na Lei 7.716, de 1989, né?
o crime de tortura, o crime de terrorismo, os denominados ou os indenominados, porque não tem conceito, crimes hediondos da Lei 8.072 de 90. Né? Então, todos esses crimes estariam sujeitos à decretação de uma pena ou de uma prisão preventiva de natureza cautelar pessoal. Ou seja, com crimes dolosos, com penas a partir de 4 anos de reclusão. É nesse sentido. Ou os crimes afiançáveis, à luz de uma apresentação de provas suficientes que determinem, portanto, a ideia de analisar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, né, a conveniência da instrução criminal, o asseguramento da aplicação da lei penal no futuro. Os crimes dolosos, como eu disse, apenados com a partir de reclusão de 4 anos. E, recentemente, a reforma do artigo 313, né, pela Lei 13.969 também, com a ideia de crimes de violência doméstica. Ou seja, toda vez que nós tivermos à luz, né, por exemplo, da previsão trazida pela Lei 10.886 de 2004, do parágrafo 9º do artigo 129 da parte especial do Código Penal brasileiro, assim como da Lei 11.340 de 2006, denominada de Lei Maria da Penha. Então, ela será decretada à luz dos critérios do 312 e mediante as realidades sociojurídicas determinadas pelo artigo 313. É nesse sentido, portanto, que nós temos o surgimento dessa prisão de natureza cautelar pessoal, denominada de preventiva. Luciano, mas aí, depois disso, depois das condições de aplicação, vem também as condições de revogação, né? Quando ela deve ser revogada, quando ela pode ser revogada, digamos assim. E a revogação da prisão preventiva, prevista no Código de Processo Penal, pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer momento. Né? O juiz, entendendo que ela se tornou desnecessária, ele, então, reavaliando, reexaminando, refletindo sobre a prisão preventiva, realiza o ato judicante de relaxamento da mesma, de extinção da prisão preventiva. Adriel, deixa eu ler aqui. Adriel, nesse caso de violência doméstica em específico, professor, seria necessário que houvesse uma medida protetiva já existente? Opa, Adriel. Opa! À luz, vamos lá para o 313, né, para responder a sua interessante indagação. Vamos lá para o 313. Puxar aqui. Tá. O 313, com redação dada primeiro pela lei, no caput, com redação dada primeiro pela lei 12.403 de 2011, diz o seguinte: nos termos do 312, ou seja, nos termos do critério, dos critérios 312, será demitida a decretação de prisão preventiva, aí fala, crimes dolosos, inciso 1, inciso 2, se tiver sido condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado, se o crime... Aí sim, inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente e idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Repito a redação do inciso 3, dado pela Lei 12.403 de 2011. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas. Ou seja, taxativamente,
é preciso que tenha a aplicação da medida protetiva. Está na segunda parte da norma. Está na segunda parte da norma. Lembrando que medida protetiva não é mais aplicada só, né, só pelo Estado juiz. A autoridade policial, na figura do delegado de polícia, tem competência para a aplicação das medidas protetivas e também para requerer ao Estado juiz a prisão preventiva. E nas localidades que não houver um delegado de polícia, e aqui é a minha crítica, o policial poderá, portanto, aplicar as medidas protetivas previstas lá nos artigos 22, 23, 24 da Lei 11.340 de 2006. Com relação à competência para o policial aplicar as medidas protetivas, eu sou extremamente crítico, né? Com relação ao delegado, não, porque ele é o titular do inquérito. Mas com relação ao policial, sim. Então, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista da segunda parte da redação da norma, Adriel, é preciso haver um pedido de medidas protetivas ou a decretação de medidas protetivas por um desses personagens legalizados pela normativa penal para a aplicação das protetivas, tendo, portanto, esse pedido, essa autoridade interpretando que não é suficiente, elas não se garantirão e, portanto, tendo um indiciado, um investigado em liberdade, à luz dos critérios do 312, poderá fazê-lo, mas tendo o pedido, segundo a redação, né? Segundo a segunda parte da redação do inciso 3 do 313. Muito bem. Dizia eu, portanto, que a revogação ela pode ocorrer a qualquer momento. É um critério do juiz em tratar do reexame, em tratar, portanto, da reavaliação e da reflexão sobre se ainda é necessária ou desnecessária a manutenção da prisão preventiva. E as condições são aquelas que nós vimos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica. Sou crítico a essa redação. Essa ideia de garantia da ordem pública, o que seria isso, né? A garantia da ordem econômica com uma criminalidade específica nesse campo e tal. Por conveniência da instrução criminal, eu até interpreto que tem objetividade na norma e que é recomendável, né? Já me referi aqui, uma pessoa que pode ameaçar testemunhas ou destruir provas, né? Atrapalhar, portanto, todo o processo de investigação, né? Dolosamente, intencionalmente. E assegurar a aplicação da lei penal, né, é um critério menos forte do que esse outro, conveniência da instrução criminal, mas ele tem sentido. Ele tem sentido. O que não vejo sentido jurídico do ponto de vista da taxatividade da legislação ou da taxatividade que tem que trazer a técnica legislativa redacional em uma norma, principalmente de natureza penal ou processual penal. Nos dois primeiros critérios eu não vejo sentido. E qual seria o recurso quando o Estado juiz decreta, Luciano, a prisão cautelar, emite o mandado de prisão cautelar, e assim o indiciado, o investigado, é levado ao cárcere cautelarmente? Existe um recurso próprio? Não existe uma natureza de recurso. Existe uma ação, que é a ação mandamental, uma ação de habeas corpus, como o próprio nome diz, habeas corpus, para abrir os corpos, e abrir os corpos aqui é no sentido de retirar os corpos do cárcere, é nesse sentido que o Instituto do Habeas Corpus existe. Então, como diriam os constitucionalistas, né, e alguns penalistas também, o remédio, né, o remédio constitucional é o do Instituto do Habeas Corpus por essa ação mandamental. O advogado pode pedir a revogação da prisão preventiva nos próprios autos do processo, né, ou do inquérito policial. Nos próprios autos do inquérito policial ou do processo, o advogado, portanto, impetra o habeas corpus no sentido de ter a prisão revogada, digamos assim, né, nesse sentido.
Ora, a apresentação de provas para decretar essa preventiva é que, na nossa realidade, e aqui os penalistas, os processualistas, né, e até os criminólogos, têm se manifestado, né, de que nos últimos 5, 6 anos, nós temos assistido uma proliferação da decretação das medidas cautelares de vedação da liberdade, especificamente a prisão preventiva, como, por exemplo, a conversão da prisão em flagrante, da flagrância delituosa, em prisão preventiva na audiência de custódia, por exemplo, né, que tem sido uma prática, um modus operandi realizado pelo Estado juiz. E aí, no Brasil, esses observadores têm afirmado, e com razão, que nos últimos 5 anos nós temos assistido uma proliferação da decretação de prisão preventiva. É verdade, mas não é só essa a verdade. Antes, ou seja, antes de 2015, 2016, não era muito diferente. Não era muito diferente. Nada diferente. Né? É só olharmos quem está no cárcere brasileiro provisoriamente, né? Que não tem uma sentença penal, uma prolação de uma sentença penal de primeiro grau. É só irmos ao site do CNJ e notaremos que esse número é em torno de 40% da população carcerária. Então, vocês podem fazer a conta aí. 40% de 813 mil pessoas no cárcere, desses 813 mil, 40% sem uma decisão penal condenatória. Está lá como preso provisório. Né? Então, para a apresentação de provas, se traduz, digamos assim, né, como um momento crucial, porque, por exemplo, tem sido utilizado um método na realidade brasileira que ele já está comprovadamente, do ponto de vista científico, que ele é, como dizem os italianos, un sbaglio terribile, ou seja, um erro monumental, A decretação da prisão preventiva por reconhecimento facial. Essa tecnologia, né, na disparidade de forças entre o Estado e a defesa técnica, tem ocasionado uma série de casos terríveis para a ideia da justiça criminal no Brasil. E não é de hoje, ou não é dos últimos 5 ou 6 anos, digamos assim. Né? Nós temos pesquisas por institutos reconhecidos como científicos na realidade brasileira, né? Que comprovam que de cada 10 reconhecimentos facial, 8,3 se dá sobre uma pessoa negra e que depois é comprovado que a pessoa não havia praticado a ação, não é o sujeito a titular, não é o sujeito ativo da conduta. E o que é que diz o artigo 312? Quais são os critérios do artigo 312? E depois do próprio 313? Por isso que eu digo, o reconhecimento facial é uma prova ou é um indício? E se é indício, porque prova ele não é, porque as pesquisas têm demonstrado que não é prova, os casos são reiterados. Esse publicizado agora, essa semana, do senhor que tinha problema de saúde, foi levado ao cárcere por uma medida cautelar de natureza pessoal preventiva. E por ter problemas de saúde, não suportou o peso da vedação da liberdade em um cárcere e veio a falecer, e agora a justiça diz que ele não era o sujeito ativo do delito. E agora? Como no caso de Paulo Mariano, conhecido como Paulinho, massagista do Clube Náutico Capibaribe. Como o caso do pedreiro do Ceará, do Crato, José de Melo. E tantos outros casos. Então, na nossa interpretação, essa prova a ser apresentada como prova material para a decretação
da prisão preventiva, ela tem se traduzido na nossa realidade como um desastre, mas não é dos últimos 5, 6 anos para cá. No final dos anos 90 já se assistia absurdos na decretação da prisão preventiva. Por que é que nós saímos, né, de uma população de 190 mil nos anos 90, 190 mil apenados no sistema, para 813 mil? Desses 813 mil, 40% é preso provisório. Faça a conta de 813 mil, quanto dá? 300 e quantas mil pessoas? Então, prova material, o que é essa prova material? Prova material é um documento comprovativo, uma prova em que o Estado juiz possa observar a prova e dizer, não, eu tenho que emitir um mandado de prisão preventiva, não tenho outra alternativa. Ou seja, o Estado juiz, ele tem que ter, eu não diria como está na norma, eu não diria a certeza. Não, a certeza não. Mas ele tem que ter elementos suficientes e que ultrapassam a fronteira do indício, que são mais do que indícios. Elementos suficientes que determinem a autoria e materialidade por parte daquela pessoa. E aí sim. Indícios não. Indícios não, porque está comprovado que a decretação das preventivas por indícios tem sido um desastre para a ideia do sistema de justiça criminal no Brasil. E como diz Zaffaroni, como acabei por volta das 10h50, 10h50 e pouco, a aula de criminologia, e como diz Zaffaroni, isso é no sistema penal latino-americano, do Brasil ao México, é assim. Do Brasil ao México é assim. Enfim. Quando essa decretação é abusiva? Quando eu posso olhar assim e dizer assim, puta que pariu, onde está o 312 aqui? Onde estão os critérios do 312? Onde está alguma coisa do 313 aqui? E você não encontra. Quando o juiz decreta por clamor social, clamor público. A decretação da prisão por clamor social ou público, ela não é motivada e nem tampouco fundamentada. Para utilizar uma expressão de Tobias Barreto, ela é um fundamento que não tem fundamento. Ela é uma motivação que não tem motivação. Porque as motivações do decisio, as motivações e as fundamentações da ação jurisdicional no ato judicante, a motivação e a fundamentação têm que ser jurídicas. Tem que partir do próprio direito. Ou seja, da normatividade do direito, da memória do direito, que é a jurisprudência, e dos autos, do que fora produzido nos autos, e que eu estou falando aqui já em fase processual, nos autos do processo, e não só nos autos do inquérito, mas também nos autos do inquérito e nos autos do processo. Isso traz para o Estado juiz a ideia de motivação e fundamentação das suas decisões, mas não clamor social ou clamor público. E nesse movimento do neoconstitucionalismo, que jogaram as prisões cautelares para dentro, né, e jogaram dentro de um ponto do neoconstitucionalismo chamado decisionismo jurídico, em que o juiz prolata a decisão e que você procura a motivação, procura o fundamento, procura os critérios normativos, procura a memória do direito, a jurisprudência, e você diz, onde é que está? E não se encontra. Como? E aí sim, à luz do que têm falado os teóricos no Brasil, à luz de tudo que fora produzido na investigação denominada pelos meios de comunicação de Lava Jato. Ali
o número de prisões cautelares foi de uma natureza, numa investigação policial, jamais vista na memória do direito brasileiro. Nós já tivemos grandes investigações no nosso direito. Por exemplo, uma investigação, né, denominada, numa investigação da Polícia Federal, também denominada de Satriagarra, ou Satriagarra. Na investigação denominada de Mensalão, na investigação denominada de Banestado, numa investigação denominada de Diamantes, que, inclusive, envolvia membros do Poder Judiciário. Ou seja, nós já tivemos grandes investigações, mas como na Lava Jato, a ideia de clamor social e de decisionismo nunca tinha sido tão vista anteriormente para a emissão de mandados de prisões cautelares, de prisão preventiva e, na legislação extravagante, de prisão provisória. Nunca tinha sido vista. E o decisionismo é o ato judicante ou o exercício jurisdicional pelo Estado juiz de negar os direitos que todo investigado, indiciado, acusado ou réu tem à luz da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código Penal e da legislação extravagante. O decisionismo é a negação do direito e da sua memória. Essa é a nossa ideia. E isso não pode viger em decretação de prisão preventiva. No 316, a Lei 13.964 trouxe uma inovação, do ponto de vista taxativo. Não que ela seja uma inovação no campo processual, uma inovação no campo de vista taxativo. Vou até o 316. Diz o artigo 316, com redação dada pela Lei 13.964, de 2019. O juiz poderá, de ofício, vejam, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, de ofício, juiz, sem ser provocado, decretar a prisão, não. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação ou do processo lá à frente, verificar a falta de motivo, sem motivação, para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, ele pode revogar a qualquer momento, de ofício ou a pedido da parte, e pode voltar a decretá-la também a qualquer momento. Só que o parágrafo único, com redação dada pela Lei 13.964, traz algo que tem suscitado posições jurisprudenciais distoantes, digamos assim. Diz o parágrafo único: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor, ou seja, aquele que emitiu o mandado de prisão preventiva, o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, o que é que se pode concluir? Da redação do parágrafo único do 316? Que o juiz monocrático, por exemplo, que decretou a prisão preventiva, ele está obrigado por lei, de até 90 dias rever a prisão, se ela continua necessária ou se ela se tornou desnecessária. Então, nesses 90 dias,
o Estado juiz vai lá e diz, avaliando tudo que está nos autos aqui, entendo que a prisão se tornou desnecessária, relaxa a prisão. E aí, ao entender por ser desnecessária, ele tem que motivar porque é que entende que é desnecessária. Ou então ele entende que não é desnecessária e que ela deve subsistir, manutenção da prisão preventiva. E aí ele tem que motivar e fundamentar por quê. Mas chegou 90 dias. Chegaram os 90 dias. Chegaram 91 dias. Ele não se manifestou, o que é que diz o parágrafo único? A prisão se torna ilegal. Aí o advogado de defesa, então, toma as medidas judiciais para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça diz: quem tem que se manifestar é o juiz. O juiz monocrático que decretou a prisão, ele que tem que reavaliar a prisão e ele que tem, portanto, que relaxar a prisão. O recurso chega ao STJ. E a sexta Câmara, através da ministra Laurita Vaz, vai e diz: Superior Tribunal de Justiça, ou a Câmara de Superior, uma das câmaras superiores do Tribunal de Justiça, não tem competência para avaliar a questão. Essa é uma competência do órgão emissor da medida preventiva, como diz a norma. Sim, mas o órgão emissor da medida preventiva não praticou o ato judicante. E a pessoa continua presa nos 91, 92, 93, 95 dias de prisão cautelar preventiva. Porque ele não analisa. Por exemplo, um caso que eu já citei aqui, posso citar o caso porque é uma narrativa da mãe do acusado, do indiciado. O rapaz, amiga da minha irmã, rapaz lá dos bancários, em João Pessoa, que vai a uma festa de aniversário da sua prima em Araruna, com a namorada dele. A festa é no sábado à noite. No domingo, quando ele está voltando, a prima, a aniversariante, diz: primo, você pode dar uma carona para esse rapaz aqui, que é meu amigo, ele está indo para João Pessoa. E aí, em vez dele ir de ônibus daqui de Araruna, você pode dar uma carona para ele? E aí o rapaz diz: claro, só estamos indo eu e minha namorada no carro. Tem vaga para mais 2 pessoas. Não, ele está sozinho. Então o rapaz vai. Descendo ali, chegando ali em Belém, entre Roma, a entrada de Roma para subir para Bananeiras, indo para Belém, voltando para Guarabira. Tem um posto da Polícia Militar, tem uma autuação. O policial militar encontra papelotes de cocaína na bolsa do passageiro, que era o carona. Então, todos são autuados por tráfico. Depois é convertida na audiência de custódia a prisão em flagrante em preventiva. O rapaz que estava com o entorpecente afirma no depoimento de que os outros 2, o casal, não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Ele pediu uma carona que estava indo para João Pessoa. O casal não sabia que ele tinha drogas na mochila, apenas estava ofertando a carona em direção a João Pessoa, e, portanto, não tinha conhecimento algum. E 5 meses depois, esse casal ainda está preso preventivamente. Quando o Estado juiz monocrático deveria reavaliar a necessidade da prisão preventiva. Nesse caso específico, principalmente por haver a fala, o depoimento daquele que portava a substância de entorpecente, inocentando o casal. Mas, mesmo assim, o Estado juiz, até hoje, não reavaliou a prisão preventiva. E lá se foram 5 meses de um casal jovem,
um rapaz com 19 anos, a menina com 18, em cárcere. Esse é, portanto, jovens, o capítulo da prisão preventiva do artigo 311 ao 316 no Código de Processo Penal. E dele nós vamos para a última das modalidades de prisão cautelar de natureza pessoal no Código de Processo Penal, que é a denominada prisão domiciliar. A prisão domiciliar, prevista, portanto, nos artigos 317, 318, 318-A, 318-B no Código de Processo Penal, com reformas determinadas pela Lei 12.403, de 2011, e pela Lei 13.257, de 2016. E aqui sim, quando falamos em prisão domiciliar, e aqui temos que fazer uma diferenciação que não fazemos na prisão em flagrante e na prisão preventiva. Na domiciliar, sim, ela pode se caracterizar e ela se caracteriza como prisão e como pena. Como prisão no Código de Processo Penal do 317 ao 318-B e como pena à luz da Lei 7.210 de 84, no seu artigo 117, como veremos. Mas quando falarmos de domiciliar, nós falamos ora como prisão, ora como execução da pena privativa de liberdade, porque já ocorrera a prolação de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Como deveria ser a regra. Mas para alguns, não, com a sentença penal condenatória de segundo grau. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Quando chegamos ao 317, o legislador informa acerca dessa categoria de vedação da liberdade, de vedação pessoal da liberdade ou individual da liberdade, denominada de prisão domiciliar. O que é essa prisão domiciliar? Nós já vimos que é a prisão em flagrante, que é a prisão preventiva e agora que é a prisão domiciliar. Na nossa interpretação, quando chegamos ao 317, observamos que o legislador construiu uma regra normativa que ela diz, por expressões da sociologia do direito, o seguinte: prisão domiciliar seria, portanto, o recolhimento em domicílio ou residência, o recolhimento em domicílio ou residência, não em outro, de indiciado ou acusado, mediante decisão judicial de natureza jurídica cautelar. Portanto, podendo se ausentar o indiciado ou processado, se ausentar com a autorização judicial. Então, em regra, quando eu penso em prisão domiciliar, estou pensando numa categoria de recolhimento ao domicílio ou residência, e tem que aí ver conceito de residência, do indiciado ou do acusado. Pode ser em fase de inquérito, pode ser em fase de processo. Mediante uma decisão judicial de natureza cautelar. Esse indiciado ou acusado só poderá se ausentar do recolhimento domiciliar ou residencial mediante uma autorização judicial. Esse seria o conceito que está ali no artigo 317 do Código de Processo Penal. No 318, o legislador vai trazer a regra normativa que trata-se da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Quando o Estado juiz interpreta que aquela preventiva ela tem que ser, digamos assim, flexibilizada, mas não relaxada, e, portanto, a ela ser atribuída a uma outra característica cautelar de vedação da liberdade menos danosa ao indiciado ou ao acusado. Essa outra forma, essa outra categoria, ela é denominada de prisão domiciliar.
diz o 318, que poderá ocorrer a substituição, portanto, da preventiva pela domiciliar. E o 318A vai dizer que se trata de alguns personagens. Por exemplo, o 318A diz que é exigível, na nossa interpretação é essa a questão, é exigível que haja, né, a transformação da preventiva em domiciliar, quando se tratar de mulher gestante, ou de mãe, ou de responsável por crianças, ou pessoas com deficiência. A substituição da preventiva pela domiciliar já tem os primeiros critérios no 318A. Ou seja, quando o juiz decretou a preventiva, ele falou, peraí, a mulher está no cárcere, ela é gestante. Pronto, ela está no cárcere, ela é gestante, a preventiva não vai caber para ela, tem que ser a domiciliar, tem que transformar. Ela não é gestante, ela já é mãe, teve a gestação no cárcere. Ela é mãe. Ou ela é, ou qualquer outro, responsável por criança ou por pessoa com deficiência física ou mental. Aqui estão os critérios taxativos, objetivos, em que a prisão preventiva não pode subsistir. Ela tem que ser flexibilizada para uma prisão domiciliar. Entendendo aqui qual é o critério domiciliar, domicílio, residência. A prisão recomendável ou determinada pela normativa é a domiciliar. No 318B, o legislador colocou que aquela redação, ela disciplina a matéria das medidas cautelar diversas da de prisão. Ou seja, eu tenho casos em que não se faz necessária nenhuma medida, ou seja, nem preventiva, nem domiciliar, nenhuma medida de natureza pessoal de vedação da liberdade. Existem outras. Vamos analisá-las? E o artigo 318A, então, nos remete para o 319. E diz, olhemos as medidas cautelares que não são pessoais, lá no 319, e analisemos os casos antes de irmos direto para a prisão preventiva, antes de irmos direto para a prisão domiciliar. É isso que disse o legislador do artigo 318B, nos remetendo, portanto, para o artigo 319. O que significa dizer que nós deveríamos iniciar pelo final e não pelo início, quando tratarmos de cautelares. Quando tratarmos de cautelares, deveríamos analisar o 319, porque são as formas cautelares de não vedação da liberdade individual. Para então dizer, não, esses casos aqui, nesse caso aqui concreto, essas previsões aqui não se amodam. Vamos para a preventiva, ou vamos para a domiciliar. Mas como é que se dá o modus operandi? Da flagrância delituosa, transforma em preventiva, da preventiva se transforma em domiciliar, se for o caso, de domiciliar é que se analisam as outras, que não são previsões. Da vedação da liberdade. Portanto, a prisão domiciliar prevista a prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal do 317 ao 318B, ela tem o caráter de medida provisória, de uma medida momentânea, de uma medida determinada, digamos assim, de cunho processual que substitui a prisão domiciliar, substitui a prisão preventiva. Ou seja, quando a ideia de gestação, quando a ideia de mãe, quando a ideia daquele de responsável por criança ou por pessoa com deficiência física ou mental, são esses os critérios que têm que ser analisados e, portanto, não temos que analisar a ideia de ordem pública, a ideia de ordem econômica, a ideia da conveniência da instrução criminal, a ideia da aplicação da lei penal no futuro, etc. O que vale são aqueles critérios. Então, quando tiver não são todos, dos critérios, quando tivermos
um dos critérios do 318-A não se fala de preventiva, só se fala de domiciliar. Nós temos que avisar isso aos juízes. Nós temos que avisar isso ao Estado juiz. Recentemente, por exemplo, em João Pessoa, uma jovem, sob prisão preventiva, no cárcere em João Pessoa, que estava gestante no campo das autuações de tráfico ilícito de entorpecente, vem a ter a filha no cárcere. O advogado, então, tomando as medidas judiciais cabíveis, requer o quê? A flexibilidade da prisão preventiva para a domiciliar, com base na fundamentação do artigo 318-A. Que é uma norma taxativa, não cabe interpretação extensiva. A interpretação aqui é restritiva. Ela é gestante, pronto, preencheu o critério. Ela é mãe, preencheu o critério. A pessoa é responsável por criança ou pessoa com deficiência física ou mental, preencheu o critério. É taxativo. O juiz vai e pede para o Ministério Público se manifestar. Uma promotora de justiça se manifesta contrariamente à conversão da prisão preventiva em domiciliar. Como? Como isso é possível? É possível, Luciano Nascimento. Mas aí surge uma pergunta. Em matéria de prisão domiciliar, nós estamos falando de um direito subjetivo? A posição da doutrina e de algumas manifestações jurisprudenciais é de que nem toda prisão domiciliar ela é um direito subjetivo. Nem todo caso de prisão domiciliar é um direito subjetivo. Nós estamos falando de direito subjetivo, por exemplo, quando se refere a casos de filhos. Porque a posição é de que cabe ao juiz sopesar os direitos. Cabe ao juiz sopesar os direitos e, portanto, seletivamente, na sua decisão judicial, efetivar determinados direitos e negar outros, no sopesamento dos direitos. Não me parece, em matéria penal e processual penal, que seja um critério ou uma metodologia recomendável sopesar direitos em matéria penal. Porque do que nós estamos falando aqui é da liberdade. Em matéria penal, não há outro direito mais relevante do que a liberdade. Não estou aqui falando do direito à vida. Em matéria processual penal, não há nenhum outro direito mais relevante do que a liberdade. A liberdade é a regra, diz a memória do direito. Nesse sopesamento, faço aqui algumas indicações. De habeas corpus, de impetração de habeas corpus, de recursos em habeas corpus, que conseguiram criar um direcionamento jurisprudencial para, portanto, termos a ideia de que se trata de direito subjetivo. O recurso em habeas corpus 83.488/SP de São Paulo, no STJ, na data de 23/5/2017, consegue uma decisão que constrói um direcionamento para a ideia da efetividade de direito subjetivo. Depois, o HC 394.039/SP, também no Superior Tribunal de Justiça, vai na mesma direção. Esses dois habeas corpus constroem
portanto, a ideia de prisão domiciliar como direito subjetivo do indiciado ou do acusado. E aqui nós temos, portanto, a ideia de prisão domiciliar, que é diferente da ideia de pena domiciliar prevista na Lei 7.210 de 84, no artigo 117 da lei. Quando tratarmos da Lei 7.210 de 84, a denominada LEP, Lei de Execução Penal, nós estamos falando, portanto, de pena domiciliar e não prisão domiciliar, como muitas vezes a doutrina o faz. Por quê? Porque nós estamos falando de execução da pena. Em execução da pena não tem prisão, só tem pena. Não tem execução de prisão. Na lei não tem nenhuma previsão normativa falando assim, execução de prisão. Não, é execução de penas. Execução de penas. É do que nós estamos falando. Como, por exemplo, vão aqui lembrar, porque já havia uma decisão penal condenatória, já estava cumprindo pena, não era preventiva, né? E transformaram, portanto, né, converteram a pena privativa de liberdade em pena domiciliar. Me refiro, por exemplo, no antigo caso do juiz Nicolau, do juiz do TRT de São Paulo, Nicolau, fora condenado por corrupção na construção do prédio da Justiça do Trabalho, lá no bairro da Barra Funda, em São Paulo, na Zona Norte. Ele era o responsável e comprovou-se o desvio de cento e tantos milhões de reais à época na construção do prédio. Ele fora condenado, fora à prisão, cumprir a pena privativa de liberdade, mas, em seguida, o seu advogado conseguiu uma conversão da pena privativa de liberdade numa pena domiciliar, por causa da sua idade e por causa dos problemas de saúde que ele tinha, coitado, foi cumprir a pena na sua mansão no bairro do Morumbi, em São Paulo. Assim como eu me refiro também ao caso mais recente, que havia uma condenação penal, o caso mais recente do médico conhecido como Jorge Abdul Macer. O caso lá da acusação de 90 e tantas condutas de estupro das suas pacientes. Nesses dois casos, nós não estamos falando de prisão domiciliar, estamos falando de pena domiciliar à luz da Lei 7.210, do artigo 117. E, nesse caso, o artigo 117 diz taxativamente que pode haver a conversão da privação em cárcere para a privação domiciliar, pela execução da pena. Em quais casos, Luciano? Condenado com mais de 70 anos de idade, condenados com doença grave, condenados que têm filho menor com deficiência física ou mental, e no caso de condenados em que seja gestante, condenada gestante. Aí a pena será domiciliar e não em cárcere. A execução da pena dar-se-á em domicílio ou residência, e não no cárcere. Nesse sentido, o HC no STJ, de número 365.633/SP, datado de 18/5/2017. Nesse sentido, esse HC. Portanto, quando eu falar de prisão domiciliar, eu falo no Código de Processo Penal. Quando eu falar de pena domiciliar, eu falo no artigo 117 da Lei 7.210 de 84. Muito bem. Para além disso, né, portanto, quando falarmos na LEP, eu estou falando de uma pena em regime fechado para um regime menos gravoso. E aí, nesse caso, a pena domiciliar se caracterizaria como um regime semiaberto. Mas ainda, fora aqueles critérios do 117,
mais ainda, fora aqueles critérios do 117, tem sido construída uma posição jurisprudencial no seguinte sentido: fulano está cumprindo pena no regime fechado. Ele cumpriu o critério subjetivo, bom comportamento na unidade carcerária, nunca se envolveu numa falta grave, não voltou a cometer um delito doloso, não tem uma nova condenação, etc. e tal, cumpriu o critério subjetivo de bom comportamento. E cumpriu o critério objetivo. 1/3 da pena, 1/6 da pena, 2/5 da pena, ou até mesmo agora com a reforma da Lei 13.964 para os crimes hediondos, 3/5 da pena. Ele cumpriu. O regime de cumprimento da pena privada de liberdade é o quê? É progressivo. Do mais gravoso para o menos gravoso. E se ele cumpriu, então agora ele tem o direito de ir para o menos gravoso, o semiaberto. Ah, não tem vaga no semiaberto. Ah, não tem vaga no semiaberto, não é um problema do apenado. É uma questão de operacionalidade do sistema, é o Estado juiz, na execução criminal, que tem que solucionar a questão. Então, se não tem vaga no semiaberto, então ele vai para a prisão domiciliar, que se caracteriza como um regime menos gravoso. Então, a prisão domiciliar passa a ser interpretada como o quê? Como um regime semiaberto. Ele tem que ficar lá o dia inteiro na prisão domiciliar, só poderá se ausentar com autorização judicial. Mas, não tem vaga no semiaberto, ele vai continuar no fechado. Vai não. Como diz aquela mulher lá, vai não. Vai não. Porque aí o cumprimento no regime fechado se torna um constrangimento ilegal. É crime. Um constrangimento ilegal. Porque ele cumpriu os critérios, então ele tem o direito. Progressão de regime por critérios objetivos e subjetivos é direito subjetivo do apenado. O Estado tem que cumprir. É nesse sentido que nos referimos. Manter em regime mais grave é constrangimento ilegal. Repito. Tem a súmula vinculante de número 56. Dê uma olhada nela. E o informativo 861 do STF. Dê uma olhada na redação do informativo 861 do STF e na súmula vinculante 56. E assim, nós concluímos o capítulo da prisão domiciliar. E vamos para o último dos tópicos, que é denominado de das penas no processo penal. Ao falar de penas no processo penal, nós estamos falando de um processo penal constitucional, né? Porque sobre pena, eu vou lá para a Constituição, deixa eu puxar outra janela aqui, é da nossa gloriosa Constituição. Sobre penas, a Constituição, no artigo 5º, inciso 46, diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, cabe a lei infraconstitucional, e aqui a lei infraconstitucional que nos referimos é o Código Penal a partir do artigo 32. O Código Penal, no artigo 32, inicia o sistema de penas e as previsões das penas previstas no sistema de justiça criminal brasileiro e, portanto, no sistema processual penal brasileiro. Então, diz o inciso 46, privação ou restrição da liberdade, pena, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. É o que diz, portanto, a Constituição no artigo 5º, inciso 46. É o que ela diz. Para além dela, portanto, o capítulo que se inicia no artigo 32 da parte geral do Código Penal Brasileiro, decreto 2848 de 1940. E a Lei 9.714/98, que traz todo o quadro das categorias de penas que não representam privação da liberdade. Privação, restrição ou vedação da liberdade. A Lei 9.714 de 98. Então, quando falarmos de pena, nós estamos falando de uma regulação e individualização da pena.
E essa regulação e individualização da pena, na nossa realidade processual, ela se dá a partir de estruturas materiais, como o artigo 32 e seguinte, da parte geral do Código Penal Brasileiro e da Lei 9.714 de 98. Então, o que são penas, Luciano? Nós já vimos o que é flagrante delito, o que é prisão preventiva, o que é prisão domiciliar, o que é pena domiciliar. Cabe agora, nas conclusões, vermos o que é pena. Ora, o que são as penas? As penas são sanções impostas, decisão penal condenatória, o Estado juiz. Penas são sanções criminais ou sanções penais ocorridas mediante a prolação de uma sentença penal condenatória contra uma pessoa que praticou alguma infração penal. Contra uma pessoa que praticou alguma infração penal. Isso é pena. Vide o artigo 32 o artigo 32 da parte geral do Código Penal para as espécies de penas. Vide. E no que se refere ao artigo 33 e seguintes, vide as espécies de privação da liberdade no Código Penal. Só que essa pena, ou aqui a pena de vedação da liberdade, que nós estamos analisando, e é essas que nós vamos analisar e não as outras, exatamente porque é a ideia da ementa do programa, dos encontros, do plano de aula, do plano de curso. Essa privação da liberdade, ela pode se dar pela reclusão ou pela detenção, essa prevista a partir do artigo 33 seguintes da parte geral do Código Penal Brasileiro. E quando falamos de reclusão, estamos, portanto, falando dos regimes. Reclusão e detenção são início de cumprimento de regime de execução de pena privativa de liberdade. A reclusão pode se dar em todos os regimes, fechado, semiaberto, aberto, a reclusão. Mesmo porque o regime é progressivo. A detenção, ela só se dá no regime semiaberto e aberto. E aqui eu caracterizaria. A reclusão, ela se dá no fechado, no semiaberto, no aberto e no domiciliar. Porque na domiciliar é pena também. É prisão de um lado e é pena do outro. Na lei 7.210 é pena. No Código de Processo Penal é prisão. E a detenção, ela se dá no semiaberto e no aberto. Ela não pode se dar no domicílio, a detenção. Só a reclusão pode se dar em domicílio. A detenção, não. Na minha interpretação. Essa progressão, e diz a lei de execução penal, essa progressão que é do fechado para o semiaberto para o aberto, ela pode sofrer uma regressão. E aqui tem uma previsão normativa taxativa que interpretamos que ela é inconstitucional. Mas o STF nunca se manifestou sobre ela. A regressão se dá, por exemplo, o apenado que tem o direito à progressão de regime do fechado para o semiaberto para o aberto, em ele cometendo uma falta grave, em ele sendo condenado, sendo, portanto, reincidente genérico, em uma condenação por crime doloso, ele poderá sofrer a regressão. E o artigo 118 da Lei de Execução Penal fala de regressão que se chama per saltem. Uma regressão que salta as fases do sistema progressivo. Digamos que ele está no aberto e ele se envolveu em outra questão criminal. Ou veio sobre ele uma condenação de um processo que ele já respondia. Mas ele estava no fechado, ele cumpriu os critérios, veio para o semiaberto, cumpriu os critérios, veio para o aberto, e aí veio a decisão penal condenatória por outro crime doloso.
diz o artigo 118 que ele vai sofrer uma regressão saindo do aberto para o fechado diretamente, sem passar pelo semiaberto. Interpretamos que essa normativa tem problemas de constitucionalidade. E aqui encerramos com a ideia das penas de vedação da liberdade, de vedação, restrição ou vedação, restrição da liberdade individual. Não trataremos das restritivas de direito, não trataremos das de multa, não trataremos das pecuniárias, porque exatamente não é essa a proposta que está para essa disciplina, conforme a ementa recebida da coordenação de curso para a teoria do processo penal. Então, aqui nós encerramos, chegamos ao final, portanto, dos tópicos, dos conteúdos previstos no plano de aula da disciplina Teoria do Processo Penal. Amanhã, no mesmo horário, às 11 horas, teremos, portanto, um encontro com o professor e magistrado Pierre Souto Maior, lá pelo canal do YouTube do NuPodJus, do Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito. Então, quero agradecer aqui a todos os seres vivos que compareceram, né, nessa break aqui, nessa janela do Google Meet, né, para esses encontros. Esperamos ter deixado aqui algum contributo para os seus estudos, para as suas pesquisas, né? Levem seus estudos e pesquisas acadêmicas seriamente, compromissados. O exercício profissional vai exigir isso, e exige isso de todos nós, né? Enfim, são os nossos agradecimentos. Espero encontrá-los virtualmente amanhã para o encerramento com o professor e magistrado Pierre Souto Maior. Grande abraço.